Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje apresentar a vocês a resolução das atividades da página 10 e 11 da unidade 2 do nosso livro. Vamos lá. Essa atividade diz respeito à compreensão do texto que nós lemos, intitulado O Hobbit. Lembram? O Hobbit é um romance de aventura com bastantes resquícios de mitologia europeia. Então, é possível que a gente encontre elementos fantásticos, ou seja, elementos que fogem à nossa realidade. E por isso, é uma história recheada de bastante personagens que são diferentes do que a gente costuma ver. Vamos lá. E por isso, nós vamos cumprir agora essa etapa, corrigindo a nossa atividade, fazendo uma interpretação textual do que nós lemos. Ok? Primeira questão. Thorin afirmou que era a hora de Bilbo Bolseiro fazer por merecer sua recompensa. Bilbo concordou com ele, justifique sua resposta. Bilbo não concorda com Thorin, assim porque diz o seguinte, que já havia, por 2 vezes, salvado os hobbits de alguma enrascada, de algum tipo de confusão. Então, por isso, ele acha que já merecia sua recompensa, certo? Então, ele não precisaria, de alguma vez mais, provar de que merecia a recompensa, que o que já havia feito já era suficiente. Letra B. Por que Bilbo mudou de opinião e decidiu entrar pela passagem secreta? Bilbo, então, recorda de que o seu pai havia dito para ele de que uma terceira vez não há o que discutir. Quando a terceira vez chega, de provar, de ser merecedor de sua recompensa, não há mais o que se discutir. Por isso, Bilbo muda de opinião e decide atender ao pedido de Thorin, certo? Que é passar pela passagem secreta e entrar em busca do seu cálice, dentro das joias da montanha. Segunda questão. O Hobbit seguiu pelo corredor e parou em certo ponto. Por que Bilbo parou? E depois ele diz o seguinte, na letra B. Que batalha ele deve ter travado ali sozinho dentro do túnel. Bilbo parou dentro do túnel porque sentiu medo. Sentiu medo porque ouvia um barulho horrível, terrível, e também porque já sentiu um calor, uma vibração e uma cor vermelha dentro do túnel, E ali ele sentiu medo porque estava sozinho. E a batalha que Bilbo teve que travar ali sozinho dentro do túnel era de enfrentar a sua própria angústia de estar com medo de avançar. E mesmo com medo de avançar, sentiu a necessidade de provar que era um homem de coragem, um hobbit de coragem. E por isso, ele iria adentrar o túnel, certo? Terceira questão. Bilbo finalmente entrou no calabouço e viu Smaug. Então, como eu comentei anteriormente para vocês, a tarefa de Bilbo era entrar no túnel. Primeiramente, ele não queria, como nós comentamos lá na letra A. Ele não concorda com Thorin, que para merecer a recompensa, ele não deveria ele não deveria provar mais uma vez que era merecedor da recompensa. No entanto, como nós comentamos na letra B, Bilbo lembra da opinião de seu pai e diz que, como se fosse a terceira vez, ele não teria que provar mais nada, porque isso já era suficiente para receber sua recompensa. Por isso, resolve passar pela passagem secreta, certo? Na segunda questão, nós comentamos o seguinte, que Bilbo estava com medo, mas para provar que era um hobbit de coragem, ele enfrenta o seu medo e entra dentro do túnel, mesmo com aquelas chamas vermelhas que estavam vendo, o calor que estava sentindo e também os rosnados que ouvia. E ainda assim, ele insiste em entrar no calabouço. E quando o Bilbo finalmente entra no calabouço e vê Smaug que era um elemento fantástico dessa narrativa, um ser fantástico dessa narrativa, era um dragão enorme, cujo corpo era vermelho, alaranjado, e de dentro das suas narinas saíam uma espécie de fumaça e de dentro da sua boca poderia sair fogo. Ele tinha asas enormes como as asas de morcego. Então era um dragão que poderia voar, inclusive, certo? Na letra A da terceira questão diz o seguinte. O que mais surpreendeu o Hobbit quando ele entrou no calabouço? Apesar de estar de frente para Smaug, que era um ser que foge totalmente da realidade, um dragão, ele se
surpreendeu com a quantidade de ouro, né, a fortuna do tesouro que estava por baixo de Smaug. É isso, né, que deixa ele mais surpreso quando entra no calabouço. Letra B. É correto dizer que o tesouro impressionou Bilbo mais do que o próprio dragão? Por quê? Sim, é correto dizer. Porque dragão, gente, é importante a gente pensar o seguinte, que dentro daquela mitologia, dentro dessa estrutura de uma narrativa fantástica, era provável de que apareça esse tipo de animal. Agora, não era provável que aparecesse uma quantidade, um tesouro com uma quantidade tão imensa, né, quando de Smaug. Dentro do calabouço, Smaug estava deitado, né? Imaginem só o tamanho de um dragão enorme, só que a quantidade do tesouro era tão imensa que conseguia formar uma cama, um leito para esse dragão ficar deitado, ficar sob esse ouro, certo? Então, o texto diz que de tanto tempo que ele estava ali deitado sobre o ouro, ele ficou com o peitoral cheio das marcas, né? Cavrejado de ouro, né? Então, por conta disso. Então, é importante a gente lembrar que Bilbo fica surpreso com a quantidade de ouro que tem ali, com a quantidade de tesouro que tem ali, e não por conta do dragão, que já era alguma coisa de se esperar, certo? Vamos lá para a próxima questão, quarta questão. Antes de atravessar a passagem secreta, Bilbo afirma que seria melhor entrar logo para dar uma espiada, mas não falou nada sobre pegar qualquer objeto. Aí letra A diz o seguinte: por que ele decidiu pegar a taça? Então, olha só, Bilbo era tido como um dono de armazém. Ele era, lá no texto a gente vê isso. Ele tem um momento de solilóquio que ele discute com ele mesmo, começa a pensar junto com ele mesmo e diz o seguinte: se eu, por exemplo, roubar esta taça, serei considerado um ladrão, ninguém mais vai lembrar de mim como um dono de armazém. E seria, mais uma vez, uma forma de provar sua coragem, né? Então, por isso, ele decidiu tomar a taça. E a letra B diz o seguinte: que a afirmação dos anões, feita em outro texto da história, ele desejava contestar, provando ser falsa, né? A afirmação era essa, de que ele não era apenas um dono de armazém, agora ele seria um ladrão, certo? Vamos lá, quinta questão. Quinta questão diz o seguinte: Bilbo estava usando o anel que o tornava invisível. Letra A. Se o dragão não podia ver o Hobbit, por que o dragão ficou furioso? Essa aqui é uma pergunta ótima, porque faz a gente refletir bastante sobre qual é a proposta desse romance. Os dragões, eles eram donos dessa fortuna, certo? Então, o fato de ser dono de uma fortuna, eles não tinham interesse em perdê-las, né? E quando o Hobbit, Bilbo, rouba do dragão, do Smaug, a sua taça, né? A sua taça de ouro maciço, ele fica furioso ao perceber a ausência dessa joia, né? Porque os dragões conheciam todos os seus tesouros. E quando ele percebe a ausência dessa taça, ele acaba ficando furioso por isso. Eu vou deixar aqui alguns minutinhos as respostas abaixo, depois de ter comentado, para que vocês consigam, tá? Se não conseguiram acompanhar o áudio, registrar no livro de vocês. Primeira questão. Letra A e letra B. A letra A, a resposta sugerida pelo livro é a seguinte: não, no caso, né, Bilbo não concorda com Turry. Ele alegou que já havia feito mais do que o combinado e que nem teria a obrigação de entrar pela passagem secreta, como eu disse para vocês. E ele muda de opinião porque se lembrou de que seu pai costumava dizer que a terceira vez vale por todas, o que o tornaria indiscutivelmente digno de receber a recompensa. E porque estava começando a confiar mais em sua sorte, né? Então, durante toda a jornada, Bilbo já estava várias vezes, né, conseguindo escapar dos seus problemas. E por isso estava confiando em sua sorte. Segunda questão. Porque sentiu medo, né? Por que ele não quis passar pela passagem logo de primeira? Porque sentiu medo diante do grande desafio que tinha pela frente, como eu disse para vocês. E o momento que ele ficou ali em dúvida, né? Ele estava lutando contra o próprio medo, né? E desejou retornar. É o momento que ele estava conversando consigo mesmo. Na terceira questão, letra A,
A grande quantidade de tesouros acumulado pelo dragão. É isso que surpreende Bilbo, né? É a grande quantidade de tesouro. E não simplesmente o dragão, né? E a letra B, o que a gente está querendo discutir aqui, né? Bilbo não acha surpreendente encontrar um dragão, porque isso era o grande perigo, né? Que ele já havia previsto. Então, era previsível de que o dragão estivesse ali dentro quando ele ouve um rosnar absurdo, quando ele vê uma chama absurda. Mas, quando vê um tesouro enorme, né, naquela quantidade, ele fica, assim, paralisado. Certo? Quarta questão. Porque queria provar aos anões que era capaz de ser um ladrão. É por isso que ele toma a taça, né? Por isso que ele rouba a taça. Porque ele quer provar aos outros hobbits, né, que ele era um ladrão. Havia essa necessidade nele. E a letra B. A afirmação de que Bilbo se parecia mais com o dono de um armazém do que com um ladrão. Então, para contradizer o que os outros anões achavam dele, ele quis provar que era um ladrão roubando essa taça. E letra C. Da quarta questão. Ele foi elogiado, né, pelo grupo com o cumprimento desse feito, por ter conseguido, né, cumprir essa atividade que foi proposta a ele. Quinta questão. O que aconteceu com Smaug, né? Por que Smaug ficou chateado e correu, né? Já que o Bilbo estava invisível, porque estava usando o anel, né? Por que o Smaug correu e tentou ficar furioso em busca do que estava acontecendo ali? Em virtude do desaparecimento da taça. Porque a taça desapareceu, esse que era o motivo de sua fúria. Certo? Vamos lá para a página 11. A letra B da quinta questão diz o seguinte: o narrador compara a fúria de Smaug à reação das pessoas que têm mais do que podem apreciar e perdem algo que nunca lhes interessava antes. Você acha essa comparação adequada? Por quê? Essa comparação, pessoal, essa é uma resposta pessoal e eu vou incitar vocês a refletir um pouquinho sobre isso. O narrador diz o seguinte, né? Que Smaug era como as pessoas ricas, que tinham tudo a todo momento, mas que só sentem falta, né? Que só dão falta ou só dão valor para determinado item depois que o perdem. Então, esse é o momento da gente rever e repensar isso. Será que as pessoas ricas, que têm muito dinheiro ou que têm muita fortuna, são assim, que elas não dão valor aos seus bens, às suas coisas? Então, é importante pensar um pouquinho por esse lado, né? E por que isso? Sexta questão. O Hobbit voltou pelo túnel e reencontrou Balin e depois foi para o ar livre. Porque Belin ficou tão feliz quanto surpreso por ver Bilbo de volta, né? Por que ele ficou surpreso? Porque ele não imaginou que ele teria essa coragem, né, de cumprir a tarefa, e conseguiu cumprir a tarefa. Letra B. A felicidade dos anões estava relacionada apenas ao retorno de Bilbo ou também à recuperação da taça? A recuperação da taça, sobretudo, né? Eles esperavam que a taça fosse recuperada, e principalmente porque o ideal daquela jornada era recuperar a taça, e não simplesmente porque Bilbo foi e conseguiu voltar. Isso também, mas mais do que tudo, a recuperação da taça. Sétima questão diz o seguinte: você acha que os anões e o Hobbit escaparam do dragão? Como poderia ter feito isso? Essa é uma resposta pessoal para vocês, né? Porque aí o texto ele não se finaliza e a gente pode continuar, né, especulando e também depois conseguir uma versão integral e descobrir o que aconteceu. Porque quando Smaug, que é o dragão, se dá conta de que foi roubada a taça de dentro do seu calabouço, ali de dentro da montanha, dos pés da montanha, do interior da montanha, ele fica furioso, né? E começa a bater no chão, soprar fogo e fica muito furioso, né? Então, como poderia ter feito isso, já que a porta era tão pequena e não dava para ele passar? Então, esse é um espaço para vocês especularem o que pode ter acontecido depois desse momento, certo? E aí nós vamos para uma segunda parte, que já não é mais da interpretação apenas textual, mas compreender também o sentido de algumas coisas que são propostas na escrita desse romance, certo? Então vamos lá, as rotas de sentido. Releia o trecho a seguir. Era uma luz vermelha
que ia ficando cada vez mais vermelho. Além disso, não havia dúvida de que o túnel estava quente. Nuvens de vapor passavam flutuando e ele começou a suar. Um som também começou a pulsar em seus ouvidos, uma espécie de borbulhar, como de uma grande panela de fogo misturada com um ronco que parecia o ronronar de um gato gigante. Esse som cresceu, até transformar-se num gorgolejo inconfundível de um animal enorme, roncando lá embaixo, no clarão vermelho à frente do hobbit. A relação entre as expressões destacadas do texto pode ser representada da seguinte forma. Olha só, então há um encadeamento, um concatenamento dessas expressões que foram destacadas. Luz vermelha, cada vez mais vermelha, e clarão vermelho, certo? Então há uma certa progressão desses itens dentro do texto. E aí também desse outro item que aparece aqui destacado, que é o ronco, que parecia um ronronar de um gato gigante, e depois um gorgolejo inconfundível de um animal enorme. Então o que eu quero que vocês entendam? Que há uma sequência desses fatos e eles têm uma intenção maior de aumentar o grau dessas coisas, ok? Então vamos lá responder a pergunta, que aí fica mais fácil de compreender. O que esses esquemas, esse esquema que está aqui em cima, né? Luz vermelha, cada vez mais vermelho, clarão vermelho, e ronco que parecia o ronronar de um gato gigante, e gorgolejo inconfundível de um animal, indicam sobre a intensidade da luz e do som na cena descrita. Intensidade, essa aqui é a palavra que auxilia a gente a conseguir responder essa questão. Então, primeiro ele diz o seguinte, luz vermelha. E depois ele vai aumentando o grau dessa luz vermelha quando diz que está cada vez mais vermelha. Ou seja, a luz que antes era apenas vermelha, agora está mais forte, mais vermelha ainda. E luz é substituída depois, né, por clarão. Então, clarão quer dizer que essa luz, ela é gigante, é enorme, né? Então, é uma vontade de expressar a intensidade com que essa luz vermelha vai aparecendo. Da mesma forma, com o som na cena, né? Ronco que parecia um ronronar de um gato gigante. Então, a gente consegue lembrar uma memória, né? Uma memória auditiva, que vai auxiliar a gente a imaginar como é que isso estava sendo representado na história. Primeiro diz que é um ronronar de um gato. Então, se a gente já teve um gato, se a gente já conviveu com um gato, a gente lembra como é que é um ronronar de um gato, certo? Só que não é de um gato qualquer, é de um gato gigante. Então, a gente multiplica o tamanho desse ronronar, certo? E depois ele diz gorgolejo inconfundível de um animal enorme. Gorgolejo, sabe o que é? Gorgolejo é aquela mesma expressão que a gente usa como gargarejo, né? Ela é sinônimo de gargarejo. Então, imaginem só que se passou de um ronronar, que é um som, né, mais suave, até um gorgolejo, que é um gargarejo, que é um som mais grave, certo? E ele dá essa ideia de um animal enorme. Então, o que era gigante ficou enorme. É com a intenção, gente, de aumentar a intensidade desses elementos que estão aparecendo aqui na cena. Lembram que eu disse na aula para vocês que no cinema eles conseguem utilizar os outros recursos visuais, auditivos, os efeitos especiais para que a gente sinta a emoção da cena. Nos livros, não, somente as palavras permitem que a gente consiga sentir essa emoção. E é dessa forma aqui que esse autor expressou que a gente começa a sentir e entender, né, como essa situação está acontecendo. Beleza? Então vamos lá, segunda questão. De acordo com o texto, próximo às paredes do calabouço era possível enxergar cotas de malha, elmos e machados, espadas e lanças penduradas. O que esses objetos revelam? Então imaginem só que dentro do calabouço existe um monstro, que é um dragão, certo? E aí está sendo invadido por um hobbit que é um ser que se parece com um ser humano de 1,5 metro. Então imagine que seja um anão, certo? E aí, quando ele entra no calabouço, ele olha para a parede do lado e percebe que lá foram abandonados elmos, machados, espadas, lanças, cotas de malha. Isso são elementos que lembram o quê? Que lembram as ferramentas, né, as formas de defesa de soldados, de exércitos. Então, quer dizer que por lá estiveram outros homens que foram lutar ou roubar, né,
alguma coisa dentro do calabouço e que provavelmente Smaug havia matado-os, né? Então, é uma forma de deixar uma pista de medo, né, para Bilbo, que estava dentro do calabouço, certo? Igual eu fiz na outra página, vou deixar aqui embaixo e comentar um pouquinho sobre as respostas para vocês, certo? Resposta da página 11, quinta questão. Quinta questão, letra B diz o seguinte: espera-se que os alunos, né, percebam que a comparação é adequada, a comparação entre as riquezas do dragão e as riquezas das pessoas, né, dos seres humanos, que só dão valor a essa riqueza quando perdem ou sentem falta disso, né? Pois o dragão possuía inúmeras riquezas e certamente nunca fazia uso delas, mas ao sentir que uma delas desapareceu, ficou furioso. Sexta, né? Ele ficou feliz porque gostava de Bilbo e surpreso porque, na verdade, não imaginava que o Hobbit conseguisse voltar, pois o perigo que enfrentar era imenso. E isso quando ele retorna e encontra o seu outro companheiro lá na porta do calabouço, certo? Letra B. A felicidade dos anões estava muito mais relacionada à recuperação da taça, pois eles não tinham vínculos afetivos com Bilbo. Naquele momento, a recuperar o que haviam perdido era um dos principais motivos da viagem. Por isso estavam felizes, e não porque Bilbo havia voltado. Na sétima questão, eu disse para vocês que é uma resposta pessoal e dei para vocês também algumas pistas de como é que podem ser relacionadas. E aí eu discuti principalmente isso, que por que ele sobreviveu, né, no final dessa jornada. Hobbit, por que ele sobreviveria, né, mesmo depois do dragão tentando persegui-los? Porque o Hobbit, ele é o protagonista da história, então ele é como se fosse um herói da história. Então, imagina-se que a história não exista na ausência dele, e por isso há necessidade de que ele vença, né? Isso é o nome protagonismo, por isso o nome protagonismo. Que ele vença e ultrapasse todas as provas, as dificuldades que possam ser expostas a ele naquele momento, certo? Então é importante a gente pensar que, sim, eles conseguiriam escapar do dragão e para continuar a aventura, né, futuramente, porque senão a história se finda ali. E como eu disse para vocês, é um romance, é uma história de narrativa longa, certo? E vamos lá para a primeira questão que eu disse para vocês, né? É importante a gente lembrar que porque aquela progressão dos elementos de luz vermelha até clarão vermelho e de ronronar até gargarejar. Espera-se o seguinte, que essas expressões, né, cada vez mais vermelha, ela é retomada futuramente pelo substantivo clarão, que é um recurso empregado para indicar o aumento progressivo, como disse para vocês anteriormente, né? Então, uma progressão de passinho em passinho, vai subindo como se fosse uma escada, até alcançar o ponto máximo. E no segundo caso, a substituição de ronco e ronronar por gorgolejo de gato gigante, como se fosse um animal enorme, né? Um recurso para empregar e indicar o aumento do som, e um aumento de som absurdo. Então, logo eu volto respondendo as páginas 12 e 13, tá? E em breve mais as 14 e as 15, certo? Então, não se preocupem, um beijo para vocês e até mais.